Aleluia. Junto ao poço estava eu, quando um homem judeu viu a sede que havia em mim. Sem me ouvir, conheceu e me ofereceu uma água que jorra sem fim. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar a minha sede saciar. Levante suas mãos agora e faça essa declaração para o Senhor, amém? Salvador.
Clamamos o teu nome, Jesus. Clamamos o teu nome, Jesus. Jesus, quero declarar teu nome sobre toda a mente e coração, pois sei que existe paz em tua presença. Clamo Jesus. Jesus, quero declarar teu nome, quebrando os vícios dessa geração. Declaro que há esperança e liberdade. Como Jesus, teu nome é cura, é poderoso, teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vence o dia. Jesus, quero declarar teu nome sobre toda alma e depressão. Declare: ansiedade, medo, saio agora. Clamo Jesus. Teu nome é cura, é poderoso, teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vence o dia. Teu nome é cura, é poderoso, teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vence o dia. Claro pelas ruas o nome de Jesus. Sobre a escuridão ele vai trazer a sua luz. Sobre a sua família, clame o santo nome de Jesus. Clare pelas ruas o nome de Jesus. Sobre a escuridão ele vai trazer a sua luz. Sobre sua família,
começar a levantar um clamor ao único que é digno, ao único que pode curar, ao único que pode te libertar, ao único que pode trazer salvação à sua família, à sua casa. Declare nessa noite ao nome de Jesus, ao nome de Jesus. Ruas, no nome de Jesus, sobre a escuridão Ele vai trazer a sua luz, sobre sua família, clame o santo nome Jesus. Declare pelas ruas o nome de Jesus, sobre a escuridão Ele vai trazer a sua luz, sobre sua família, clame o santo nome Jesus. Declare pelas ruas o nome de Jesus, sobre a escuridão Ele vai trazer a sua luz, sobre sua família, clame o santo nome Jesus. Yahvé, Rafa, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai se manifestará. Yahvé, Rafa, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai se manifestará. Yahvé, Rafa, Shaddai, Jireh se manifestará. Mais uma vez, Yahvé, Rafa, Elohim, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai se manifesta, Ele se manifestará. Seja adorado. Seja adorado, seja entronizado, Deus, nessa noite. Tu és poderoso, seu nome está acima de todo nome. Yahvé, Rafa, Elohim, Shaddai,
Aleluia. Te entronizamos, Deus. Te exaltamos. Receba, Senhor, nessa noite a nossa adoração. Ao que está sentado no trono de glória, receba o nosso louvor nessa noite. Teu povo te adora, Deus. Tua igreja te exalta. Tu és digno, Senhor, de receber a nossa adoração ao Santo de Israel. Aleluia, levante suas mãos e continue adorando a Ele com as suas palavras. Continue declarando, clamando pela presença dEle. Sim, se o adora, Ele se manifestará. A palavra do Senhor diz assim, em Êxodo 3, versículo 2, fala que ali o anjo se revelou a Moisés numa chama de fogo que saía no meio de uma sarça. Moisés observou e eis que a sarça ardia no fogo, contudo não era consumida pela chama. Então pensou Moisés, que coisa impressionante, por que será que o espinheiro não se queima? Devo chegar mais perto para contemplar essa maravilha. Então o Senhor viu que ele deu uma volta e se aproximou para observar melhor. E Deus o chamou no meio da sarça: Moisés, Moisés. Ao que ele respondeu: eis-me aqui. Deus continuou dizendo: não te aproximes aqui, tire as sandálias dos teus pés, porque o lugar onde estás é terra santa. E disse mais: eu sou Deus dos teus pais, Deus de Abraão, Deus de Isaque e Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto, portanto temia olhar ao Senhor. Eis que o Senhor está te chamando para mais perto dessa chama, dessa sarça que arde e não se consome. Não tenha medo de se aproximar dessa chama. O Senhor está chamando você nessa noite. Chegue mais perto do fogo, chegue mais perto do fogo, chegue mais perto do fogo e deixa esse fogo te consumir por inteiro. Se você clama ao Senhor, Ele vai se manifestar, como Ele fez com Moisés. Se manifestou no fogo, naquela sarça, e Moisés viu que verdadeiramente o Senhor estava naquele lugar. Era o próprio Deus se manifestando através do fogo. Pois o Senhor te chama: mergulha, mergulha nesse fogo, mergulha nesse fogo, mergulha nesse fogo. Ele está te chamando, não tenha medo, não tenha receio. Se você deseja, feche os seus olhos, levante as suas mãos. Se manifestará, se manifestará, se manifestará. Isso, declare isso, e Ele vai se manifestar para você. Se manifestará, se manifestará, se manifestará, se manifestará. Sim, Deus. Se manifestará, se manifestará, se manifestará, se manifestará. Se manifestará. Isso, clame por Ele, clame a Ele. Se manifestará. Isso. Feche seus olhos, levante as suas mãos bem alto e clame: se manifesta, Senhor. Vem nesse lugar. Vem com teu fogo, com teu fogo, com teu fogo. Elohim, Shaddai, Jireh,
Vem, Espírito Santo. Vem, faz o nosso coração queimar e arder outra vez. Que o fogo no nosso coração seja como essa sarça que queimava e não parava de queimar, e não parava de queimar. Que assim seja na minha e na sua vida. Que esse fogo não se apague, que esse fogo não diminua, mas que aumente, aumente e cresça. Que a chama no seu coração aumente a cada dia, de paixão, prazer e amor pela presença do Senhor. Porque não há nada melhor, não há nada maior, não há nada comparável. A presença do Senhor é incomparável, é maravilhosa. Aleluia, aleluia. Obrigado, Jesus. Obrigado, Espírito Santo. Oh, a presença do Senhor está aqui. Verdadeiramente, a presença do Senhor está aqui. E o Espírito Santo está pronto para liberar fogo no seu coração. E Ele diz para você nessa noite: mantenha a chama acesa, mantenha o fogo, coloque lenha no altar, coloque lenha no altar. Não deixe essa chama esfriar de forma alguma. Não retroceda, não diminua, não olhe para trás. Aleluia, aleluia. Sabe, irmãos, quem estava no RVA e viveu grandes coisas, quem estava no culto domingo e recebeu grandes coisas, mas essa semana Deus trouxe uma reflexão ao meu coração. Eu vivi coisas tremendas nesse final de semana, eu fui renovado, eu fui tocado pelo Espírito. Mas o Senhor ministrou meu coração esses dias. E Ele me cobrou algo. Ele me entregou algo nesse final de semana. Mas Ele me cobrou também algo. Ele diz para mim e para você que a responsabilidade de manter essa chama acesa é nossa. O fogo já foi liberado, mas quem tem que colocar lenha sou eu e você. A tendência para os próximos dias, meus irmãos, é a gente diminuir, sabe? A euforia diminuir e a gente desacelerar. A gente às vezes volta e fica pensando: poxa, que saudade desse final de semana. Caramba, semana que vem. Poxa, aquele fogo que eu senti naquele momento tal, aquela palavra que eu recebi naquele momento tal, meu coração ardia e agora não arde mais. E o Senhor te diz: ei, meu irmão, o fogo ainda está aí. Coloque lenha na sua casa. Ele está te chamando agora para o secreto. Ele te tocou no público, mas o chamado agora é: entra para o teu quarto, feche a porta, exclame ao Senhor, busque ao teu Deus que te vê no secreto, e Ele vai te recompensar publicamente. Sabe o que é isso, irmão? Tudo que nós vivemos aqui é resultado daquilo que você busca na sua casa. Por isso não existe culto frio, culto mais ou menos ou culto ruim. Nós é que estamos mais ou menos às vezes. O fogo em nós permitimos o fogo diminuir, mas o Senhor está chamando uma igreja para que mantenha a chama acesa. Eu e você, nós temos a responsabilidade de colocar lenha nessa fogueira, lenha nesse altar. Como a Bíblia diz, o fogo arderá continuamente no altar.
mas todos os dias era o sacerdote que tinha que ir lá e colocar essa lenha. Ei, eu e você, nós somos chamados agora como sacerdote, sacerdócio real. A responsabilidade de manter o altar aceso é minha e é sua. Por isso não deixe o diabo roubar de você esse fogo. Mantenha essa chama acesa todos os dias, todos os dias, todos os dias. Busque ao Senhor como nunca antes, porque a Bíblia diz: os dias são maus, e só se manterá de pé aquele que tiver fogo. Só se manterá de pé aquele que tiver óleo na botija, óleo na lamparina. E o fogo só fica aceso se tiver óleo. Por isso busque ao Senhor nesses dias como nunca antes, e você vai ver, você vai viver um RVA individual na sua casa. Deus quer te batizar, quer te renovar, não só uma vez, mas o renovo. E o renovo é algo novo, é algo novo, é algo novo, e novo, e novo, e novo. Amém? Você crê nisso? Então, por favor, meus irmãos, busque ao Senhor como nunca antes, e você vai ver o que Deus é capaz de fazer em você e através de você. Porque há muitas pessoas precisando ser tocadas como você foi. Isso que Deus te deu não é só para você. Você precisa compartilhar. E quanto mais você compartilha, mais o fogo é multiplicado na sua vida. Só pode crescer em Deus quem compartilha aquilo que Ele dá. Amém? Graças e paz, meus irmãos. Amém. Quantos estão felizes nesse meio de semana? Estão vivendo algo sobrenatural ainda, mergulhando nesse mar profundo do Espírito Santo. Amém? Queria chamar aqui, no domingo passado, quando a gente estava lá no sítio, teve algumas pessoas que falaram com relação a dar o testemunho. Uma delas, eu acho que foi a mãe da Stephanie, sua mãe, a Monique, não é sua mãe? Ela está aí? Ainda não chegou, meu Deus. Poxa, essa é a primeira logo a falar e a dar aqui oportunidade. Amém? Mas daqueles que estiveram lá, quantos aqui querem dar um rápido testemunho? Então, vem aqui você primeiro. Vem aqui, você primeiro. Depois é você. Aleluia. Essa aqui é um fruto da última hora, né? Naquele domingo, não foi? Naquele domingo que eu fiz o desafio aqui, você veio à frente, não foi? Aleluia. A paz. Então, né, eu queria dar meu testemunho sobre o RVA. Naquele dia que eu aceitei ir para o retiro, eu estava meio perdida, porque eu tinha acabado de aceitar Jesus e a minha igreja tinha fechado. Ai, gente, eu vou chorar. E eu fiquei perdida, porque eu não sabia o que eu ia fazer. E eu perguntei, Deus, o que eu vou fazer? Nesse dia que eu vim para a igreja, eu não queria vir, estava desanimada. Eu tinha ido para uma competição, né? Que eu faço... Enfim, eu tinha ido para uma competição e não tive o resultado que eu quis na competição, estava desanimada e não queria vir para a igreja. Aí a minha tia tinha me ligado, né, perguntando se eu ia ir. Só que eu já tinha falado que ia ir. Eu falei assim, não, quer saber, eu vou. Aí chegou aqui, eu fui abençoada por retiro. Ele fez a proposta de quem queria vir aqui na frente. No começo eu fiquei com vergonha, né? Mas eu vim assim mesmo. E foi simplesmente renascimento para mim, esse RVA. Porque coisas que eu jamais achei que eu iria perdoar, eu perdoei lá. Coisas que eu achei que eu já tinha perdoado, mas na verdade só estava escondido no meu coração e na minha mente. Ai, tô tremendo. E... Calma, deixa eu respirar. E... eu acho que tudo é no tempo de Deus, né? Porque eu já quis ir antes pro retiro aqui ano passado, só que não deu para mim ir.
E quando eu tive essa oportunidade de ir, eu simplesmente quis agarrar essa oportunidade de ir para o RVA e de poder viver o extraordinário de Deus na minha vida. E foi simplesmente incrível. Foi a melhor sensação da minha vida. E eu jamais imaginei ser amado dessa maneira, gente. Eu pensei que não. Eu pensei que eu estava sozinha. E Deus me mostrou que não. Que eu era amada. Que eu tinha pessoas que estavam ali por mim. Eu jamais imaginei ser amada dessa forma que eu fui lá. A forma que eu fui tratada lá foi simplesmente uma forma que eu nunca achei na minha vida. Porque por muito tempo eu sempre me senti sozinha. Sempre. E através do RVA eu pude perceber que Deus sempre esteve do meu lado. Quanto menos eu pensava que não estava, Ele estava. Sempre esteve lá. E eu quero agradecer todos que me receberam de braços abertos, por toda a oração e por todos que trabalharam no RVA. E por todos que estavam lá orando e intercedendo pela minha vida e pela vida de todos que estavam lá. Foi simplesmente incrível. Foi renascimento para mim. Obrigada. Aleluia, aleluia. Pode ficar aqui, meu amor. Fica aqui comigo. Agora, eu vou chamar você já, mas eu vou chamar primeiramente uma pessoa que trabalhou no RVA. Tem algumas pessoas, né? Mas eu vou chamar aqui o Yuri e o Pedro, que são os mais novos e que foram lá trabalhar, que nem gente grande, eles foram na quinta-feira, descarregaram o caminhão todo. E eu queria saber deles, como é que foi essa... Como é que foi essa experiência? E como é que foi essa experiência de trabalhar no RVA pela primeira vez? Dá para falar. Como é que foi essa experiência de trabalhar no RVA pela primeira vez? Inclusive, estando ali, né, com um veteranão lá, que nem o Serjão lá, que estava conduzindo. Boa noite, rapaz. Pô, tô com o dente inciso nascendo. Calma, eu vou errar, calma aí. Então, esse ano eu entendi o que é servir. O que é servir. Ano passado eu estava participando e tudo que eu queria era só levantar a mão. E esse ano, cheguei na quinta-feira, eu falei, pô, curti, sítiozinho, bonito, piscina. Meu irmão, desde quando eu cheguei eu não parava. Cadê o Sérgio? Aí, o tio Sérgio. Aí, botou no bolso. Me botou no bolso. Caraca, eu e o Pedro não parava nunca. Daqui a pouco o Pedro chegou para mim. Não, a gente não pode deixar ele fazer isso com a gente não, a gente é novo. Daqui a pouco, o horário do almoço bateu. Quando bate a comida no estômago, sabe que dá vontade de dormir. Ele, não posso parar. E o Pedro olhou para ele assim, ele não cansa nunca. E trabalhava. Mas depois, chegou no sábado, eu entendi o que era servir. E ontem de noite, o Senhor colocou no meu coração o próximo tema da RVA do ano que vem. Do que eu vou ter que fazer. Não é servir. Ano que vem vai ser entregar. Porque assim, cadê a Vitória? Toda vez que eu vejo ela do testemunho que ela contou aqui da RVA, eu lembro dela na conferência de carnaval. Na conferência de carnaval sobrou um balão. E no balão estava escrito assim, eu não sabia que estava escrito, mas quando ela estourou na nossa frente, estava escrito, sinto sua falta, filha. E ela contando testemunho aqui, e eu fico vendo assim, eu falei, meu Deus do céu. Aí ela levou a cartazinha para a RVA e me mostrou, olha isso daqui que tu me deu na RVA, na conferência de carnaval. E eu falei assim, o Espírito Santo que manda te entregar. E esse ano eu entendi o que é servir. O que é servir, ver a felicidade dela, ver a felicidade dos meninos de campus, sabe?
para mim, eu entendi realmente o que é servir. Ralar, ralar, ralar e ver a felicidade. Então, fala. Já falou tudo? Não, tem que falar, você tem que falar. Você vai ter que falar. Já falou tudo. Fala, cara. Fala, se foi bom. Vai. Tô aqui do seu lado. Só quer jogar aqui. Não, eu queria pedir obrigado pela oportunidade, por conta que eu era o mais novo, né? Tenho 16 anos. Eu achei que eu não ia poder trabalhar por conta da minha idade. Aí eu falei, poxa Deus, eu queria tanto trabalhar nesse RVA. Aí eu falei com a Elisa, ela aceitou, fiquei muito feliz. Foi isso. E obrigado, Sérgio. Eu aprendi com o senhor o que é trabalhar de verdade. Escutou, Isaías? Já pode, ó. Vem, filhinha. A paz do Senhor, igreja. Eu quero contar um pouco do que eu vivi no RVA, porque há uns meses atrás eu estava vivendo dias que não eram dias favoráveis para mim. E eu comentei com o pastor Luciano, eu pedi ajuda e eu falei assim, eu nunca pedi ajuda para pastor nenhum. Nunca cheguei a ponto de me humilhar assim e pedir ajuda para pastor. Eu falei assim, pastor, me ajuda porque eu não estou aguentando mais. Eu estou a ponto de desistir, de tirar a minha vida. A Camila Gonzaga, ela viu um status que eu tinha postado e ela falou assim para mim, Samira, você precisa ir para o RVA. E quando eu cheguei lá no RVA, eu não consegui dormir na primeira noite. Aí teve uma irmã lá que virou para mim e falou assim, amanhã, no caso, de sábado para domingo, você vai conseguir dormir. E eu não consegui dormir. Eu ouvi aquelas vozes na minha mente falando, você não é ninguém, você não vai conseguir, você não é amada, você não foi esperada. E aquilo ficou na minha mente o tempo todo. E eu falei assim, Senhor, eu não sou amada, eu não fui esperada. E aquilo foi começando a entrar dentro de mim. E depois eu falei assim, como isso? E lá, no RVA, eu pude sentir a libertação. Lá eu fui liberta de verdade. Eu comentei com a irmã, eu entrei dentro do quarto e falei assim... Ela falou assim, depois vocês vão contar testemunho. E eu falei para ela assim, se quiserem me chamar para me contar o testemunho hoje, eu vou ir de braços abertos, de livre e espontânea vontade, porque eu falei assim, eu vou falar o que eu vivi. Eu vivi o extraordinário de Deus. Eu vivi o sobrenatural. Eu vivi aquilo que eu não imaginava viver, eu vivi. E eu quero agradecer a cada um por cada carta que escreveram para mim, porque eu falei assim, quando a irmã Adriana, ela virou para mim e falou assim, Samira, você é amada, você foi esperada, sua família te ama, todos mandaram cartas para você. Eu fiquei maravilhada. Quando eu cheguei em casa, que eu abri aquilo tudo, que eu comecei a ler, eu falei assim, Senhor, eu não tenho dúvidas que o Senhor me ama. E isso foi o RVA para mim. Eu vivi o extraordinário. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Chamar só mais uma pessoa aqui que trabalhou, que teve uma oportunidade de trabalhar. Ano passado trabalhou nas crianças, mas não viveu muito ali aquele contexto ali com os adultos. Mas esse ano ele foi lá para os adultos, inclusive ministrou lá. E ele falou que para ele foi bem diferente, né? Então chega aqui, Wander. Fala aqui como é que foi para você. Chorava, meu Deus do céu, eu achei que não ia nem conseguir ministrar, irmão. Ficou uma hora antes, não foi, Ângelo? Uma hora antes estava chorando desesperadamente. É verdade. Então, foi assim... Foi extraordinário. Como a irmã disse aqui, foi algo tremendo do que aconteceu.
Como o pastor falou, eu tive a oportunidade de trabalhar com as crianças no ano passado, mas não tive a experiência de viver ali o momento com os adultos, com os homens, né? E nesse RVA foi assim algo libertador, transformador. Foi um renovo, uma transformação na minha vida, em tudo aquilo que eu vivi. Confirmação de Deus na minha vida, daquilo que eu estava orando no secreto com Deus, e Deus usou o Yuri para falar comigo. Aquilo que eu estava orando, buscando em Deus, e Deus testificou, confirmou. O próprio Deus falando, olha, aquilo que você tem me buscado na madrugada, eu te entrego agora, eu te entrego hoje. Então, assim, Deus tem feito grandes coisas na minha vida, e naquele RVA não foi diferente. Foi a primeira vez que eu ministrei. Foi algo assim também tremendo, porque eu não parava de chorar antes, 1 hora antes para o início da ministração. Deus foi tocando no meu coração, foi um fogo ardendo dentro de mim, e eu não conseguia parar de chorar. Eu tentava ler a Bíblia, eu falei, caramba, eu preciso dar uma lida aqui para ver o que eu vou falar, e não conseguia ler. Eu fechei a Bíblia e disse, Deus, é contigo, faz conforme a tua vontade. E ali foi tremendo, muito bom, lindo demais, maravilhoso. E aqueles que não foram, que tenham no coração, abra o coração para ir, para trabalhar. Aqueles que não foram, eu me sentia como um participante, de verdade. Eu estava ali trabalhando, mas eu me sentia como um participante. É como se eu estivesse sendo ministrado naquele RVA. Então, é o que eu senti na minha vida, no meu coração. Que Deus abençoe a todos. Amém. Aleluia! Mais alguém aqui quer dar o testemunho? Amém. Pode vir. Graças a paz. Eu quero relatar uma coisa primeiramente, porque assim, o Sérgio e a Sula que eu conheço, né? Ele sempre falou desse encontro. Aí eu falei para ele, quando tiver esse encontro, você me fala que eu vou. E quando a Sula me falou do encontro, eu falei, eu não estou numa situação muito boa para ir. Ela, não, vamos que eu vou te ajudar, tal, pagar, tal. E nessa semana do encontro, tudo aconteceu para mim não ir. Primeiramente, foi a minha advogada, que eu estou com uma causa na justiça de uma empresa. A empresa não tinha decretado falência, então nós tudo colocamos na justiça. Aí, quando foi a semana do encontro, a advogada ligou e falou, você ganhou, mas não vai receber, porque a empresa, né, decretou falência, e eu fiquei nervosa, chorei muito. E também eu trabalho com festas, e eu nunca na minha vida, nas festas que eu trabalho, que eu tenho equipe, tenho um buffet, tenho tudo, eu fui, assim, no domingo, retrasado, eu trabalhei numa festa com a minha equipe, a moça me detonou minha equipe toda no Zap, toda, dizendo que a gente não era profissional. Isso nunca aconteceu na minha vida. Então, tudo aconteceu. Minha filha desmaiou, passou mal. Eu falei, meu Deus, Sula, eu não vou, porque eu não estou bem. E, assim, o inimigo fazendo de tudo. Aí ela, não, você vai, vamos sim e tal. Aí eu falei que ia. Aí, no dia, saí do serviço mais cedo para chegar aqui, quase que eu não chego. Foi uma luta para chegar aqui. Então, assim, eu estava precisando muito mesmo de Deus falar no meu coração. Falar comigo, porque tem coisas que a gente se sente muito só. E lá eu fui muito abraçada por todos, principalmente por Deus. E eu falo para vocês, quem não foi, vai, porque vocês vão voltar transformados. Deus me renovou no Espírito Santo. Há muito tempo que eu não tinha uma renovação no Espírito Santo.
E quando eu cheguei, o meu medo era chegar em casa e minhas filhas falar, porque assim, estão tudo afastadas, minhas 3 filhas. Próximo encontro elas vão. Elas vão. Aí meu medo é delas me julgar, porque elas têm uma mania assim, né? Às vezes eu venho da igreja, e a vinha da igreja, e eu dava mau testemunho em casa. Aí, gostar de xingar essas coisas. Aí eu cheguei, elas, mãe, a senhora está diferente. Aí quando foi ontem, a mais nova falou assim, mãe, que milagre, a senhora não xingou um palavrão. Aí eu falei, nem vou xingar, porque Deus me libertou. E, gente, é extraordinária a presença de Deus. Vou falar para vocês, quem não foi, quem está em dúvida, vai, porque vocês vão voltar renovado, outra pessoa. E eu só tenho a agradecer a toda a equipe que foi, sabe, muito acolhedora com a gente, da cozinha, todas, da água. E agradecer a Sula, o Sérgio, porque se Deus não enviasse eles, eu não estaria aqui hoje. Só tenho a agradecer. Muito obrigada. Amém. Pode não, Sara. Boa noite, graça e paz. Ano passado, o meu filho, eu sou mãe do Miguel, né, ele já frequenta a igreja há mais tempo do que eu, e ele foi no RVA Kids e orou muito para eu estar aqui. Ano passado, eu senti no coração de ir, mas eu era de outra igreja, eu tinha outra liderança que não permitia participar de outras igrejas. E eu falei com Deus no secreto que... Eu falei com Deus, ano que vem, não importa onde eu esteja, eu vou no RVA. E quando foi em janeiro desse ano, eu saí dessa igreja. Eu sou irmã da Adriana. E quando a Adriana falou assim, Cristiane, chegou o RVA, a inscrição. E aí eu falei, eu não sei se eu vou. Aí ela me deu a ficha, eu perdi. Ela mandou no WhatsApp. Falei, manda no WhatsApp que eu vou imprimir. Eu não imprimi. E aí Deus falou no meu coração, lembra que você falou comigo ano passado? Que não importa onde você estivesse, você ia no RVA, você falou comigo. E você não está em lugar nenhum. O que está te impedindo de ir? Falei, eita, Jesus, eu vou ter que ir. Porque eu falei que eu ia. E aí eu fui na casa dela, falei, me dá essa inscrição agora que eu vou fazer. Eu fui abençoada, minha mãe pagou para eu poder ir. E eu fui para o RVA. E a minha fé foi renovada. Eu fui transformada, que eu estou pulando em casa até agora. E é extraordinário. Eu tomei posse de tudo que foi falado lá, eu tomei para mim, porque eu lembro que o pastor Damião falou, dia 2 de julho, no culto, eu sempre vinha na galeria. Aí eu fiz amizade com as meninas, e as meninas falavam assim, eu nunca te vi na igreja. Falei, porque quando eu vou, eu fico bem na galeria, escondida. E eu conheci pessoas maravilhosas, o pessoal que trabalhou, eu vi uma dedicação, eu vi um amor enorme. E eu falei, ninguém é tratado com diferença, todo mundo é abraçado, é tratado todo mundo igual. Eu fiquei maravilhada com tudo que aconteceu lá, eu tomei posse, porque eu lembro que no culto do dia 2 de julho, você falou assim, vai ser um divisor de águas. Se você for com o coração aberto. E eu falei, a gente está no mês 7 já, no meio do ano, e eu creio, eu já tomei posse naquele culto que ia ser um divisor de águas na minha vida, e eu creio que vai ser. E aí, quando a gente chegou, eu lembro que a gente estava na escada, e a Elisa falou assim, no refrão, a gente já veio louvando dentro do ônibus, e quando a Elisa falou, vocês vão entrar, eu já entrei pulando, meu esposo veio me receber, ele também era da igreja junto comigo, e quando a gente saiu, ele ficou afastado. E ele veio me receber, e ele foi muito tocado. E ele falou, o RVA toca até em quem não vai, né? Porque a igreja pegou fogo. O pastor Luciano falou com ele no domingo, veio muita gente falar com ele no domingo. O Espírito Santo tocou em pessoas para falar com ele. E o pastor Luciano parou aqui e falou, você de jaqueta preta. E eu fiquei parado, sabia que era comigo. E ele falou, gente, o que acontece nesse RVA? Tu orou para mim lá? Todo mundo falou comigo. E eu falei, eu orei, você vai ano que vem. Se Deus permitir, eu vou para trabalhar. E foi o que foi falado aqui, para a gente não deixar essa chama se apagar.
E eu já aproveitei, eu lembro que eu ouvi o testemunho do menino que está em missão, que ele falou que chegou e ficou 1 hora evangelizando. E eu já aproveitei as minhas cartas, as minhas amigas, quem me mandou, falei, foi extraordinário, Deus é perfeito, Deus faz. Eu já aproveitei para falar de Deus para todo mundo que me mandou. Então, assim, quem não foi, vá. Porque é uma experiência única de cada um teve uma experiência, cada um foi tocado de um jeito diferente, e eu agradeço a minha família, que orou por mim, eu agradeço a pastora Raquel, todo mundo que orou, a Jane, eu e sua irmã oramos muito para você estar aqui, eu ouvia muito isso lá, então eu agradeço as orações, e eu quero continuar com isso, orando também por quem ainda não foi, continuar com isso, e agradeço, obrigada. Aleluia. Levi. Está fugindo. Graças e paz, boa noite. Meu nome é Levi. Eu fui trabalhar, acho que esse é o 3º ou 4º ano que eu trabalho. E aí eu volto sempre a trabalhar com uma dívida de gratidão, porque eu fui para a RVA, a pastora Raquel, eu era de outra igreja, e lá já tinha feito. E quando eu vim para cá, a pastora Raquel pediu para eu fazer de novo. Obrigado. Aí eu fiz, aí ainda bem. E aí todo ano eu vou para cumprir essa dívida de gratidão. E a experiência que eu tive esse ano foi de que eu estava muito cansado por algumas coisas que eu estou num novo trabalho, então estou me adaptando ainda, então estava numa rotina muito cansada. E aí trabalho, faculdade, enfim, eu falei, esse ano eu não vou não, esse ano eu não vou me dar o direito de descansar. Só que a gente aprende no Lidere que a gente não tem direito de nada. Enfim, nós não temos direito. Enfim, e aí eu cheguei lá, meu Deus, eu tô cansado. Aí faz isso, caraca, eu tô cansado. E faz aquilo, caramba, eu tô cansado. E aí tem um momento no sábado de manhã, onde a gente para, analisa e vê que tudo vale a pena. Vale a pena o cansaço, vale a pena as dores, vale a pena as guerras que a gente deixou em casa. Porque quando a gente vê o compromisso que Deus tem com vidas, com almas, a gente entende, vale a pena. Vale a pena se cansar, a gente passaria tudo de novo, a gente faria tudo 2 vezes, a gente faria tudo 3 vezes. É muito bastidores, é muita contabilidade, e a gente faria, né? Já teve o tempo de fazer 3 no ano, né? Eu fiquei, meu Deus, que loucura, como seria isso? E aí teve um rapaz que ele virou para mim e falou, cara, eu tô muito cansado, e eu tô a um ponto de desistir de tudo. E ele falou, não aguento mais. Eu não sei o que vai ser de mim quando eu sair daqui, porque não sei se Deus pode fazer na minha vida. E eu sou muito ingrato, porque ano passado eu entrava e saía da igreja, entrava e saía da igreja, e Deus não merece isso de mim. E eu não sei o que eu vou ser na segunda-feira, porque estar aqui é muito fácil. Aqui é muito fácil gritar aleluia, aqui é muito fácil ser crente. E eu estou com muito medo. E aí a gente conseguiu se abraçar, chorar, se perdoar. Ele se arrependeu, ele falou, eu não vou ser mais o mesmo. Eu não vou ser mais o mesmo. Eu não posso me dar o luxo de ir para o mundo novamente e voltar cheio de marca, cheio de mazela, porque eu deixei tudo aqui. Então, assim, quando a gente vê o caminho da restauração que Deus traz, vale a pena. Então, assim, se você não foi trabalhar, se você já fez o RVA e está apto para trabalhar, não se negue. Vale a pena todo o cansaço. A gente precisa ter na mente que o acordo que Deus tem são com as almas e as vidas, porque da mesma forma que eu fui liberto, outras pessoas precisam ser libertas. E se você pode ser esse canal de liberdade, por que não? Quem muito foi perdoado, muito ama. Então, amem. E é isso. Obrigado. Aleluia. Aleluia. Vem cá, Isa. Isaías quer dar um testemunho. Isaías não esteve lá, mas ele tem uma... Tudo bem, igreja? Queria contar para vocês um pouco também de quem fica. Eu tive uma experiência diferente esse ano, porque sempre a Luciana vai, tudo que é retiro, cozinha, a Luciana se mete. E dessa vez foi diferente, porque a Isabela tinha ido para Jocum, já estava uns dias lá, e o Pedro vinha se preparando para estar no RVA. E quando eu levei todo mundo, levei meu pai e minha mãe, viajou com a família, eu fiquei sozinho. E eu pensei o seguinte,
O que eu posso fazer para honrar minha família que foi tanto servir? O quão rico eu sou. Deus começou a ministrar no meu coração no sábado de manhã. Eu compartilhei já com algumas pessoas. Deus começou a falar comigo assim: o que você pode fazer para honrar a sua família? Eu já honro bastante, eu faço um monte de coisas, tudo que eu posso fazer, bastante. Mas eu queria fazer algo especial, então eu comecei a adornar a casa, comprar coisas que estavam quebradas, consertar coisas, e Deus foi me abençoando dessa forma, porque eu queria mostrar para eles, cara, como eu estou feliz e como eu sou rico de ter uma família toda entregue nesse trabalho. E eu queria encorajar a vocês também que não vão, sejam a mão na vida de alguém que precisa estar lá. Igreja, a gente precisa, esses que foram, não deixar com que eles desanimem. Eu falo porque a gente vê a RVA passando, pessoas desistindo. Por favor, peçam socorro, peçam ajuda. A gente está aqui para isso. Eu me coloco, eu e Isaías à disposição, minha família está à disposição, nossa casa está à disposição. Nos procurem para poder solicitar ajuda e falar, eu preciso, e a gente começa de novo, e assim vai, porque para que isso tudo não se perca. Eu recebi muito na minha casa, eu fiquei muito honrado por poder, minha família toda estar trabalhando. Eu falei, será que eu sou digno o suficiente de ter uma família que me honrou tanto, sabe, eles? Eu vendo Pedro, o esforço dele, eu falei, cara, o Pedro é 10 vezes melhor do que eu fui. Como é que eu fico feliz de uma adolescência que eu tive, que talvez não escolhi de forma correta, mas eu vi minhas flechas indo a Isabela hoje, quando eu fui buscar lá na Jocum, a palavra que ela ali declarou para a gente, a felicidade que ela estava. Pai, eu quero de novo. Pai, eu falei de Jesus. Isso tudo invadiu meu coração de uma forma naquele sábado. E eu fui muito visitado. Eu posso não estar lá, mas o mesmo Espírito que atua lá, atua onde eu estava. E a bondade do Senhor, a misericórdia do Senhor são grandes, são muito amplas. Então você que já fez o RVA, em algum momento você desistiu. Você que tem um ministério, você que tem uma vida para conciliar, busca o Senhor, busca ajuda. Se arrependa e volte. É difícil, gente. Eu falo porque a igreja que está aqui, as pessoas mais antigas sabem, eu dei trabalho, né, Raquel? Dei muito trabalho. Mas uma coisa eu aprendi, pedir socorro, pedir ajuda é a melhor escolha que a gente tem. É a única forma que a gente tem de sair do buraco. Tenham força, tenham fé e ousadia. O nome disso é maturidade, saber, eu estou mal, preciso de ajuda. Então estenda a igreja, a gente já passou por tantas RVAs, a gente está maduro o suficiente para isso. Se coloquem à disposição, não vale nada a pena se a gente não abençoar as pessoas. A gente cada vez trabalha mais, corre mais atrás, a maioria das pessoas aqui tem um ministério, a gente tem muitas lutas diárias, mas de verdade, nada disso é o nosso propósito. Eu estou começando até o curso Lidere, eu estou começando lá do Lidere 1, porque eu falei, caramba, a igreja toda fez Lidere, eu não fiz. A gente pode começar todo dia um novo passo, uma nova caminhada. Eu digo para vocês, esse próximo passo vai depender dessa firmeza desse passo que a gente está. E assim vai acontecendo. Então tenham fé, vocês que foram, não desistam. Não deixem de desanimar. Primeira coisa que acontece, a gente ganha aquela vitamina, né, aquela explosão, a gente fica essa semana, a gente vive dos testemunhos que aqui estão vivendo, porque está latente a nossa memória. Então tragam todo dia. É difícil, vai vir aquela vontade cadê a irmã que xingava? Vai vir a vontade de xingar, vai vir a hora de cirar, e é cada vez, cara, não posso, eu preciso. Vai conversando, vai fazendo amizade, caminhem juntos. A Bíblia diz que é melhor 2 do que 1, e que assim seja na vida de vocês. Tenham fé, se esforcem, porque a obra é muito grande, e Jardim América precisa de pessoas que são vocês. Ninguém pode mais influenciar esse bairro do que vocês. Sabe por quê? Vocês têm um testemunho. Como ela disse, eu cheguei em casa e me olharam diferente. Vai ser assim com os seus vizinhos, com a sua família, com as pessoas que te cercam. E hoje eu aprendi com aquelas crianças hoje que nós somos o quê? Cartas vivas, não é isso? Cartas vivas do Espírito Santo. Tudo está escrito em nós. Seja a verdade a mentira, seja a honestidade, seja aquilo que você for mostrar,
honre o nome do Senhor e seja uma pessoa pronta a se corrigir, pedir perdão e pedir ajuda. Somente assim a gente vai conseguir. Tá ok? Deus abençoe vocês. Aleluia! Eu acho que mais alguém quer falar. Hélio, vem cá, aniversariante do dia. Já oraram por ele. Hélio também é veterano de RVA, né? Quando coloca aquela camisa amarelinha, então... Camisa 10. A camisa 10. Aleluia. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Realmente, querido, é uma batalha, é uma luta, né? Para mim é uma luta, porque vai gostar de cozinha igual a mim, está difícil. E esses tempos fora da cozinha está me dando um cansaço que eu já não aguento mais. Vai gostar de cozinha assim, não querem me dar mais na cozinha, eu fico revoltado, né? Pensei que agora ia fazer café, até me cortaram do café. Eu falei, poxa, né? Mas louvado seja o nome do Senhor. Amados, a gente vai ficando mais maduro, né? Ano passado, para mim, foi uma grande surpresa ter ficado com as crianças. Eu pensava que ia ficar no meio dos homens, também ajudando a mulher, ficar com as crianças. E ali as crianças me colocaram, não sei quem foi, se faz ter sido Deus mesmo, como pastor das crianças. E já me intimaram para o próximo ano tá, com as crianças. Falei, outro ano estou com 200 anos. Eu não tem problema não, vai assim mesmo. Falei, eu estou com 200 anos, vai assim mesmo. Mas é isso mesmo, irmãos. É uma coisa muito linda, muito madura. Eu sempre gosto de abençoar o retiro, né? Eu não gosto de falar nada, eu gosto de fazer, não gosto de me apresentar, né? Mas esse ano foi tremendo para mim. Eu poder chegar assim, me sentir no coração mesmo, né? De ser meu neto, não tem nada a ver, que a minha família é abençoar mesmo. Mas senti de desejo no coração de abençoar uma pessoa do projeto. Né? Eu só falei para o pastor Arnaldo, eu não quero saber quem é a pessoa. Eu só quero abençoar para essa pessoa aí. Sabe, isso me deu assim uma coisa tão gostosa dentro de mim, uma paz tremenda dentro de mim. Eu falei, Senhor, como é que a gente faz assim aos nossos olhos as pequenas coisas, mas que são tão grandes? Me veio uma pessoa que eu não quis conhecê-la, saber quem é, que eu talvez queria ir, não tinha condições de ir, e pôde ir no RVA. E eu tenho certeza que essa pessoa que foi, ela foi realmente ricamente abençoada. Né? Eu tenho certeza, né, que esse fruto que ela colheu nesses dias no RVA vai ficar profundamente na vida dela, eternamente. Né? Então, mais uma vez, foi falado aqui, eu volto a dizer, eu estou orando, eu sou muito escandaloso, eu estou orando para minha esposa. Ela pode até me ouvir em casa, depois chegar em casa e me bater. Mas estou orando para minha esposa ir ao RVA. Eu estou orando mesmo, eu pensei que esse ano ela iria, mas ela não foi, mas eu estou orando, porque eu tenho certeza, irmão. Ela começou a fazer o Lidéria, que não pensei de não fazer, ela começou a fazer o Lidéria, já está no 2º ano e está indo, e eu quero que ela, ano que vem, ela esteja lá no retiro, né? Para poder também ser ministrado, para poder também receber de Deus. Crianças, estamos juntos ano que vem, estou com 200 anos, né? Mas, gente, vocês querem saber quantos anos eu estou fazendo hoje, né? Querem saber, são curiosos mesmo, né? Gente, tá bom, eu vou falar. E isso, que coisa apavorada são essas. 69 anos, né? 69, lindo, quem falou? Opa, fiquei cheio. Oh, ai, agora não passei naquela porta, né? Mas realmente eu louvo a Deus, né? Por 69 anos, está com saúde, está com vigor, está fazendo academia. Estou num astral. Estou no astral. Eu sou desse jeito, eu gosto de pular, gosto de dançar, gosto de fazer tudo mesmo. Domingo eu não vim aqui na frente, preferi ficar um pouquinho lá atrás, mas eu gosto. Mas, pastor Damião e Elisa, que Deus continue abençoando vocês ricamente, seus filhos, né, que
Desde quando começou o Revial, não pude estar em todas as orações aqui, mas eu estava em casa, todo dia, 3 horas da manhã, orando, né, para esse RVA, e continuo orando, não parei ainda, orando já para o próximo ano, mas que o Senhor renova vocês a cada dia. E eu espero, né, eu estar mais próximo, né, de vocês, né, ajudando, colaborando, não querendo aparecer, que quem tem que crescer é ele, mas eu quero estar junto de vocês. Crianças, vamos estar juntos, né, esse pastor bobo que vocês têm, mas é uma alegria muito grande. Eu amo vocês, tá bom? Eu amo esse casal mesmo. E a Elisa, querida, a Elisa aqui, Damião não, mas a Elisa, essa menina me ama de tal maneira que ela não me quer fora de jeito nenhum, por mais que ela não vou te deixar, pastor Hélio. Obrigado, Elisa, por você não desistir de mim. Te amo.